Olá, mais um vídeo aí da Elétrica é Tudo e vamos dar continuidade ao nosso curso de eletricista instalador predial. Conforme vocês podem olhar no nosso canal Elétrica é Tudo, já dispomos de duas aulas. A aula 01, que trata dos conhecimentos básicos de eletricidade, as suas grandezas, as suas unidades e os seus instrumentos de medição. A aula número 2 foi tratado dos circuitos série, paralelo e misto, o comportamento da tensão e da corrente nesses circuitos. E na nossa terceira aula, que é essa aula aqui de hoje, nós vamos falar sobre emendas de condutores. Olha, a gente possui, a gente tem no mercado, melhor dizendo, condutores rígidos e flexíveis. Os condutores rígidos, você consegue fazer emenda, certo? Existem algumas técnicas para emendar condutores rígidos. Para emendar condutor flexível, a gente tem assim várias sugestões, por diversos profissionais, mas uma informação mais técnica de como fazer essa emenda, infelizmente a gente não tem. Por quê? Porque para condutores flexíveis, o ideal não é a emenda no método tradicional, unindo o cabo, e sim por meio de conectores, por meio de conector de emenda rápida, por meio de emendas com luvas metálicas, aquelas emendas metálicas, tá? E aí, por isso que nessa terceira aula eu vou mostrar para vocês a emenda de condutores rígidos. Flexível, posso demonstrar, se eu não passar muito tempo nessa videoaula, eu não gosto de prolongar um pouquinho, porque fica mais cansativo, eu posso deixar para a próxima aula. Mas aí, se der, eu vou mostrar apenas uma técnica prática, Não é essa que eu vou mostrar agora do condutor rígido, que realmente várias pessoas trabalham com esse procedimento que eu vou citar agora. Então, nós temos aqui o condutor. Eu vou começar, basicamente, nós temos três tipos de emendas. A emenda de rabo de rato, que é popularmente conhecida, é uma emenda utilizada quando você quer fazer algo mais rápido e de forma provisória, E tem as emendas prolongamento ou prosseguimento, como queira chamar, e a emenda tipo derivação. Como vocês bem sabem, o uso do condutor rígido ele vem caindo ao longo dos tempos. Então, hoje, dificilmente você trabalha com condutor rígido, mas, como pode ocorrer, nós vamos mostrar como fazer essa emenda, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar pela rabo de rato, que é a mais fácil, tá? Eu vou desencapar aqui o condutor, certo? Desencapar aqui o condutor e queria mostrar aqui para vocês o seguinte: quanto é que eu tenho que desencapar aqui do meu condutor, certo? Quanto é que eu tenho que desencapar? Vou tirar aqui com um alicatezinho aqui, dar uma puxada. Isso. Olha, existe aqui um padrão técnico que é o seguinte: a gente tem que os manuais, de eletricista dizem o seguinte: nós vamos ter que desencapar 50 vezes a seção transversal do condutor. Esse condutor aqui é de 1,5. 1,5 vezes 50 dá aproximadamente 7,5 centímetros. Então nós vamos fazer isso, desencapar aproximadamente 7,5 centímetros, certo? Então estou fazendo aqui o novo corte. Tá aqui, ó, desencapei os dois, certo? Aproximadamente 7,5 centímetros. E vamos fazer a emenda rabo de rato. Para fazer a emenda rabo de rato, basta unir aqui, ó, esses dois, certo? Você vai unir aqui esses dois condutores, ó, nesse ponto aqui, ó. Que ângulo é esse? Esse ângulo, gente, é importante você deixar um ângulo aqui. Não vá fazer isso aqui não, ângulo 90 não, porque você não vai fazer derivação. Você deixa um ângulo aqui menor que 90, certo? Um ângulo menor que 90. E vem com o alicate aqui, ó. E vem com o alicate e prende nesse ponto, ó, os dois, certo? Você vai prender aqui os dois. Como eu estou usando aqui o cabo aqui, ele um reaproveitamento. Então vamos lá.
eu vou prender aqui, ó, os dois, certo? Prendendo os dois aqui, eu vou começar agora a fazer isso, ó, rotacionar. Tá vendo? Estou rotacionando. Essa emenda aqui, ela é a emenda rabo de rato. É possível fazer essa emenda, é sim, em cabos rígidos. Se você pegar um cabo flexível, esse tipo de emenda não dá certo. Por quê? Porque ele não vai ter uma resistência mecânica e quando você puxar o cabo, vai sair, certo? No finalzinho fica essa parte aqui, ó, que não ficou bem proporcional. O que é que a gente faz? Você vem aqui, ó, e antes de fazer o corte, eu vou dar só um aperto final aqui, ó. Vou rotacionar aqui para dar um aperto, certo? E essa extremidade eu vou cortar, certo? Então observe, vou aproximar, ó. Essa emenda que eu fiz aqui é uma emenda, vamos ver se ele pega o foco. Pronto, pegou. É uma emenda rabo de rato, tá certo? Conheci, é uma emenda provisória, certo? É uma emenda para uma obra, alguma coisa assim, no sentido de uma obra que você está fazendo e você precisa da parte elétrica para desenvolver. Eu estou puxando aqui, ó, mas ela fica rígida, nem se preocupe, tá? Então, essa é a nossa primeira emenda. A emenda, vou cortar aqui para deixar aqui. Como isolar? Hoje eu não vou mostrar, na aula de hoje eu não vou mostrar como fazer a isolação. Há um procedimento também para fazer a isolação, ok? Então, feito isso, fizemos aqui a nossa primeira emenda, a emenda conhecida como rabo de rato, certo? Agora, existe uma emenda que substitui essa, que é a definitiva, que é chamada emenda de prolongamento ou prosseguimento. Prolongamento que ele vai prolongar o condutor, né? Ele vai prolongar esse condutor, vai aumentar a sua extensão, certo? Então eu vou aqui fazer o corte, tá certo? Na emenda prolongamento, que é essa que nós vamos fazer agora, eu vou cortar aqui, porque eu vou precisar de um espaço menor, certo? Vou dobrar aqui essa extremidade aqui só para o condutor não correr, certo? Vou pegar aqui o outro pedacinho, vou cortar aqui também só para não correr, a isolação não correr, certo? O tanto que você vai desencampar segue o mesmo padrão, 50 vezes a bitola, certo? Do condutor. Se ele é de 1,5, eu vou 5 vezes 1,5 dá 75, né? 1 centímetro, 7 centímetros e meio. Então eu tenho aqui os dois. Olha, essa técnica aqui agora é o seguinte: eu vou fazer aqui em forma de um X, só que eu vou deixar um espaço tanto aqui, ó, quanto aqui, certo? Esse espaço é recomendado deixar ele 10 vezes, mais ou menos de 10 a 20 vezes a bitola do condutor. Então esse condutor aqui é de 1,5, seria em torno de 1,5 a 2 centímetros esse espaço aqui, certo? Eu vou deixar esse espaço aqui, mais ou menos isso que eu falei para vocês, 1,5 a 2 centímetros, certo? Só que o alicate agora eu vou colocá-lo aqui, ó. Prender aqui desse lado, certo? Prender aqui firme, giro assim, ó, um pouquinho e vou rotacionar agora o meu condutor, certo? E eu vou dando aqui as voltas, ó. Eu vou dando as voltas, certo? Tentar aproximar, não consigo aproximar mais porque vai bater na câmera, né? Mas aqui a gente vai girando aqui, certo? Se a emenda não ficar muito bonitinha, porque prática, né? Faz muito tempo que a gente não pratica, tá certo? O número mínimo de voltas são 6, certo? Você tem que dar no mínimo 6 voltas. Nós estamos aí com 3, 6, 7, 8 voltas, tá certo? Vou colocar aqui para pronto, porque o zoom pegar melhor, certo? Mais ou menos 6 voltas. Feito isso agora, eu vou para o outro lado.
vou dar a volta agora do outro lado, certo? Prender aqui. E vou dar agora quantas voltas? No mínimo 6 voltas, certo? Essa emenda é conhecida como, mais uma vez falando para vocês, emenda de prosseguimento ou prolongamento, como queira chamar, certo? Aqui a gente dá no mínimo, afastou um pouquinho, mas vou mostrar para você. Dá no mínimo 6 voltas, certo? Feito isso aqui agora, eu vou ajustar aqui com o alicate para ficar retinho, certo? Ficar retinho. E aqui essa parte final a gente faz com alicate, porque vai ficando mais rígido, certo? Mais difícil, então senão você vai machucar os dedos, certo? Viro aqui, ó. Essa parte aqui eu vou também usar o alicate, né? Como eu falei, a parte mais rígida, né? Feito isso aqui, eu vou alinhar aqui, que é qual é o fuso da câmera, né? Eu vou alinhar aqui, certo? Tô tentando alinhar. Venho aqui agora com outro alicate e vou dar um aperto em sentido contrário, porque eu aperto de um e eu aperto de outro, certo? Em sentido contrário. Aqui eu posso juntar um pouquinho, certo? Saiu mais uma vez da câmera, né? Tava juntando aqui um pouquinho. E aqui a nossa emenda de tipo prolongamento ou prosseguimento, certo? Queria mostrar aqui o seguinte, olha, algumas falhas dessa minha, porque a prática tá pouca. Isso aqui não é para sobrar, essa parte também não é para sobrar, certo? O número de espiras, né, estabelece a normalização, são 6, certo? É uma emenda aqui para ficar para o resto da vida, tá certo? Então essa é a nossa segunda emenda tipo prolongamento ou prosseguimento, ok? Então vamos agora para a nossa última emenda, que é a emenda tipo derivação, ok? Tipo derivação. A emenda de derivação, como o próprio nome diz, a gente usa quando você quer mudar o percurso da fiação, né? Derivação eu quero fazer como se fosse um T, né? A fiação está passando aqui, ó, certo? E eu quero fazer essa derivação aqui, certo? É o que nós vamos fazer agora. Também segue o mesmo padrão, corta 50 vezes a bitola do condutor. Esse condutor aqui é de 1,5, vai dar aproximadamente 7,5 centímetros. A derivação eu vou colocar aqui de um lado do outro, só para o condutor não correr, certo? Só para o condutor não correr. E aí eu vou ter que desencapar agora. Vou usar aqui um alicatezinho de bico com canivete, tá certo? Para desencapar aqui esse ponto. Esse ponto que eu vou desencapar aqui vai ser 10 vezes, né? Mais ou menos 1,5 centímetro, o mesmo padrão, de 10 a 20 vezes, 1,5 centímetro a 2 centímetros. Vou desencapar aqui no meio, tá certo? Pronto, fiz aqui desencapei, né, a parte central. E a derivação, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, ele nesse cantinho, certo? E vou colocar o alicate, vou prender o alicate nesse ponto aqui, ó.
certo? Esse alicate ele vai pegar a isolação dos dois fios, certo? Pegou aqui, certo? Aí eu venho aqui e começo, ó, a girar, certo? Vou girar aqui, ó, formando aqui as voltas que são as espiras, né? Lembrando que aqui é a nossa emenda tipo derivação, certo? Tem que dar aqui no mínimo 6 voltas. No mínimo 6 voltas garante uma conexão boa. Se ficar bonitinho aí, perdoe aí, porque a prática, né? A gente vai perdendo aos poucos aí a prática, tá certo? O objetivo é mostrar a vocês como é que se faz. Estou usando outro alicate aqui porque essa parte final já não dá pra gente fazer com as mãos não, porque machuca, certo? E olha que eu estou trabalhando com fio mais fininho, né? Por isso que, gente, você só vai fazer emenda se você não tiver à disposição. Aqui eu vou dar um aperto, estou dando um apertozinho. Se você não tiver à disposição, conectores, tá certo? Os conectores são realmente projetados para isso, certo? Pois é, gente, tá aqui a emenda tipo derivação. Não ficou muito bonitinha não, porque falta um pouquinho de prática, tá certo? Mas aqui, ó, era para ter iniciado mais no cantinho, e aqui dá para juntar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo juntar. Consigo não, porque o ideal é que fosse o alicate de bico, certo? Então, aqui então nós temos aqui os 3 tipos de emenda: a rabo de rato, prolongamento ou prosseguimento e tipo derivação, certo? São os 3 tipos de emendas utilizadas em fios rígidos. Então, gente, vale salientar aqui para vocês que a emenda de condutores flexíveis, apesar de existir algumas práticas dos eletricistas, mas o ideal é utilizar os conectores. A emenda de fio rígido é possível fazer emendas, como a gente fez aqui, sem usar os conectores, e você garante, né, o contato, que não tem como sair, certo? Já os cabos flexíveis, a gente vai ter mais dificuldade. Você tem que fazer técnicas mais inovadas para que isso não ocorra, tá? Então, gente, aí nós fizemos a primeira aula do curso de Eletricista Instalador Predial, a segunda aula, e agora estamos finalizando a terceira aula. Que aula é essa? É a emenda de condutores rígidos. Os 3 tipos aí: rabo de rato, provisório. Para deixar definitivamente a prolongamento ou prosseguimento, e a derivação, né? Que você tem uma rede aqui passando e você vai derivar, vai puxar essa energia para outro ponto, vai mudar a trajetória dessa sua rede, tá? E aí por isso que chama-se de derivação. Gente, um grande abraço a todos e vamos aguardar aí a nossa próxima aula, que será a 4ª aula do curso de eletricista instalador predial. Valeu, um grande abraço a todos.